A experiência espiritual não pode ser emprestada de terceiros. Como é que podemos adquirir? Adquirindo, não emprestando. Eu sei que há muitos mestres aqui no mundo, também no Ocidente, que prometem aos seus discípulos a iniciação pelos mestres. O mestre vai iniciar o discípulo. O discípulo ainda não está no reino dos céus. Mas depois que o mestre iniciou o discípulo, aí ele é espiritual. De repente ele ficou espiritual. Por um toque mágico, ele ficou espiritual. Isto se pensa. É a maior ilusão que existe, que alguém possa iniciar alguém. Não existe alo-iniciação. Iniciação por outrem. Alo-outrem. Iniciação. Só existe auto-iniciação. Se existisse alo-iniciação, se um pudesse tornar o outro espiritual, então estaríamos em uma grande fraude. Alguém podia adquirir espiritualidade sem esforço próprio, emprestado, óleo emprestado. Não se pode pedir espiritualidade emprestada. Isso é fraude que não existe no reino de Deus. Pode existir na terra, mas não no céu. É um contrabando. Ninguém pode iniciar alguém. Cada um se pode iniciar a si mesmo. O outro, já iniciado, pode mostrar o caminho para o iniciando, para o não iniciado. Se ele for iniciável, então o mestre pode dizer: olha, vai por este caminho assim, assim, assim. Faz uma profunda meditação para dentro de ti mesmo. Este é o caminho indicado. Faz uma profunda introspeção, uma intuição, uma introvisão, um autoconhecimento do teu centro. Isto o mestre pode dizer ao discípulo. Mas eu não te posso emprestar nada da minha experiência superior. Vejam o caso do Cristo, Jesus com seus discípulos. Durante 3 anos, ele andou rodeado dos seus 12 discípulos. Nunca iniciou nenhum deles. Se fosse possível um mestre iniciar os seus discípulos, o Cristo, que era um grande mestre, não tem dúvida, ele teria iniciado Pedro, que era o chefe da turma, teria iniciado João, que era o discípulo amado, teria iniciado Tiago, que era seu primo, e teria iniciado muitos outros no reino de Deus. Não iniciou ninguém. Nenhum só foi iniciado. No fim do 3º ano, os 12 apóstolos são tão profanos como no 1º ano. Ninguém entendeu nada do mundo espiritual. Ouviram muito, não absorveram nada. No fim do 3º ano, imagine, eles tiveram 3 anos com ele. Eles ainda fazem bobagens como no princípio. Uns dizem: nós queremos ser os primeiros ministros do teu reino. Um sentar-se à tua direita, outro à tua esquerda, no reino da tua glória. Isso eles estão pedindo: egoísmo, puro egoísmo e ganância. Um quer ser ministro da Justiça, outro quer ministro da Fazenda, outro quer ministro do Exterior, ou qualquer coisa dessas. Isto eles fazem no fim do 3º ano. Uma vez passaram pela Samaria e pediram hospedagem. E os samaritanos, que eram inimigos, negaram hospedagem. Eram João e Tiago. Eles voltaram com o mestre e disseram: sabe, os samaritanos não nos aceitaram. Mandaram-nos embora. Vamos mandar fogo do céu para acabar com eles.
Esses dois caramurus, os dois grandes caramurus, isso era filhos do trovão, segundo a nossa história nacional. Os dois filhos do trovão, Tiago e João, eram apóstolos de Jesus. Quiseram mandar chamar fogo do céu para acabar com estes ingratos samaritanos. E Jesus disse: não sabeis qual é o espírito que vos anima. Não iniciou ninguém dos dois, porque não é possível. É necessário que cada um se inicie a si mesmo, segundo a indicação do mestre. O mestre sim pode indicar, mas não pode transferir a sua experiência para os discípulos. E os discípulos se auto-iniciaram quando o mestre já não estava com eles. Quando o mestre foi crucificado, depois da ressurreição e depois da ascensão, os discípulos dele ficaram em Jerusalém. E Jesus disse: não vos espalheis pelo mundo antes de receberdes o Espírito da verdade. Eles ficaram reunidos em Jerusalém 9 dias consecutivos em meditação. 9 dias, desde a ascensão até o chamado Pentecostes, são 9 dias completos. E no 10º dia de manhã, às 9 horas da manhã, diz Lucas, aconteceu uma coisa estranha. Não eram só os discípulos de Jesus, eram 120 pessoas, homens e mulheres, que estavam reunidos na sala, no cenáculo, em meditação. 9 dias completos. E no 10º dia, todos foram iniciados. Não pelo mestre visível, que não estava mais lá, mas pelo mestre invisível que estava dentro de cada um deles. Pelo Cristo invisível, mas não pelo Jesus visível. Foram iniciados. Que é isto, iniciação? Iniciação é o despertamento do nosso eu nas periferias do ego. O ego é sempre periférico. É uma casquinha ao redor de nós. O eu é central. Quando o eu desperta e se manifesta rumo ao ego, então alguém está iniciado. Está iniciado. Mas a iniciação sempre vem de dentro dele. A iniciação não pode vir de fora. Quer dizer, a atitude, o valor positivo, não pode vir do ego. O ego é isto aqui. Isto aqui não pode vir disto. Isto aqui tem que vir de outras regiões, como diz Einstein. Tem que vir do infinito. Tem que vir do infinito. O infinito vem para dentro do finito se o finito estiver em condições de receber. Mas se o finito, que é o homem, não tem abertura rumo ao infinito, ele não vai ser invadido pelo infinito. Este é o único modo de ser iniciado por si mesmo, autoiniciação. Então as virgens tolas pediram às virgens sábias: emprestai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as virgens sábias, que tinham óleo nas suas lâmpadas, que tinham atitude e experiência espiritual, dizem às suas colegas tolas: não pode ser. Nós não podemos emprestar do nosso óleo, da nossa experiência espiritual. Ide e adquiri para vós mesmas. Foram mandados para adquirir experiência espiritual e não receber emprestado. Vejam, aqui tem um jogo, tanto no Evangelho como no Bhagavad Gita, entre atos e atitude. Atos são estéreis nulidades. Não podemos esperar iniciação
pelos atos. Podemos só esperar iniciação por uma atitude de abertura, de receptividade, de vacuidade, como eu digo. Se nós nos esvaziarmos completamente da consciência do ego e ficarmos somente na consciência do eu durante muito tempo, fechando todas as portas ao ego periférico e abrindo-nos rumo ao eu central. Se alguém conseguir isto, então ele será auto-iniciado. Ele receberá a invasão de um valor vindo do infinito. O infinito está dentro dele mesmo. Nós sempre pensamos que o infinito está lá fora. O infinito é o nosso centro. Os finitos são as nossas periferias. O infinito está dentro de cada um de nós, mas está dormindo. Porque nós nos identificamos erradamente com o ego. Se nós deixarmos de nos identificar com o ego e descobrirmos que eu sou o meu centro, eu não sou as minhas periferias, isto eu tenho, mas isto eu não sou. Eu sou a minha alma, eu sou o meu espírito, eu sou a minha consciência, eu sou o meu eu. Se nós nos convencermos disto silenciosamente na chamada meditação, meditação não quer dizer que vocês estejam sentados numa cadeira e ficam silenciosos. Meditação é uma invasão do infinito para dentro do finito. Se nós permitirmos essa invasão, ela vai acontecer. Mas se nós fecharmos todas as portas, o ego fecha tudo. Então não vai acontecer nada. Estas verdades profundas são antigas como a própria humanidade. Estão na Bhagavad Gita do princípio até o fim. Não basta fazer atos. É preciso realizar uma atitude, uma invasão do infinito para dentro de nós. E depois podemos fazer quantos atos quisermos. Depois os nossos zeros serão todos valorizados. Mas antes de termos o atitude, valor, eu, infinito, consciência, por isso é Antes de termos esta consciência do ser, o é o ser, os zeros são o fazer. Isto é ser, isto é fazer. Se temos a consciência do ser, que é a auto-iniciação, então o nosso fazer é valioso, porque aqui não tem mais nenhum zero. Aqui o primeiro zero vale 10, vocês sabem disto, e o segundo zero vale 100, e o terceiro zero vale 1000, e podem pôr quantos zeros quiserem, não faz mal, não vão esgotar o O valor do nunca se vai esgotar, porque o valor do não é quantidade, é pura qualidade. A qualidade pode dar muitas quantidades, mas a qualidade nunca se esgota, porque distribui muitas quantidades. Quer dizer, o pode valorizar o primeiro zero, pode valorizar o segundo zero, pode valorizar o terceiro zero, pode valorizar quantos zeros quiser, contanto que nós tenhamos consciência do Isto é todo o problema da vida humana. Ter consciência da nossa realidade central. Depois de termos a consciência do nosso infinito central, do nosso eu central, da nossa realidade central, aí podemos agir. Podemos agir quanto quisermos. Todos os nossos atos são valiosos. Mas sem esta atitude do eu,
Nem um ato tem valor. Esta é a filosofia da Bhagavad Gita e esta é a filosofia do Evangelho. São filosofias profundamente verdadeiras. Tanto da Índia, que é a Bhagavad Gita, como da Palestina, que é o Evangelho. Ambos vieram do Oriente, pelos grandes mestres, seja da Índia, seja da Palestina. O mestre mais recente e mais conhecido aqui no Ocidente é aquele que fala através do Evangelho. Não através da Bíblia, através do Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia. Nós não tratamos da Bíblia, tratamos somente dos Evangelhos, que são a mensagem cósmica de um carpinteiro de Nazaré, que era um grande sábio, um grande profeta. Estão vendo que toda a filosofia está em fazer uma síntese entre atitude e atos. Se vocês praticarem somente atos, vocês fazem uma coleção de zeros. Se vocês fazem a atitude do então vocês já deram o primeiro passo, mas podem isolar-se numa caverna e não fazer nenhum ato. Mas se vocês quiserem ser homens integrais, homens cósmicos, homens realizados, autorrealizados, cosmificados, universificados, então vocês têm que fazer as duas coisas. Têm que criar em si a consciência da sua atitude, do seu valor, a consciência da sua realidade interna. E depois de criar esta consciência da realidade, pode fazer quantos atos quiserem, pode trabalhar em qualquer profissão, seja o que for. Todos os atos são valiosos, não por causa dos atos, mas por causa da atitude. Eu não disse que matemática e mística são a mesma coisa. Isso é matemática. Isso é matemática. Que o valoriza o zero, mas que o zero não se pode valorizar assim mesmo. Mas isso é pura mística. É pura mística. Bem, vamos terminar por hoje aqui, mas vocês têm que ruminar como as boas vacas, ruminar estas coisas. Não basta ouvir e entender, é preciso ruminar. E ainda mais importante, viver. Estar numa atitude de eu, valorizando os atos do ego. Numa atitude do ser, valorizando todo o fazer. Porque o fazer não se pode autorrealizar. O fazer pode ser valorizado pelo ser, pela consciência do ser. Isto é toda a filosofia da Bhagavad Gita e do Evangelho. Vamos terminar aqui para hoje.